Louveira é a prova de que uma cidade pode ter uma economia de primeiro mundo sem perder a alma do interior. Ela é uma máquina de colecionar títulos e está no topo dos rankings. Já foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver e é líder nacional absoluta em meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana. Além da sua qualidade de vida impressionante, Louveira é a capital da uva Niágara Rosada. E o cheirinho de fruta no ar faz parte da identidade desse lugar, que é o coração do Circuito das Frutas, no interior de São Paulo. Ela é uma cidade cheia de curiosidades, tem mais de um centro urbano e é um dos mais modernos centros de logística do Brasil. Mas será que na vida real, longe dos troféus, é tudo tão perfeito assim? Quanto custa morar nesse paraíso premiado e como é a estrutura que atrai tanta gente de fora? Esse é mais um vídeo da série Viajando pelas melhores cidades do Brasil. Eu sou a Tati Marmon, turismóloga, e hoje a gente vai descobrir juntos se Louveira realmente entrega toda essa qualidade de vida que os prêmios prometem. Eu também vou te mostrar o que tem para fazer tanto para moradores e visitantes. Eu tenho certeza que você vai ficar até o final, porque esse vídeo tá cheio de informação importante. Preparados? Então aperta o cinto e bora pro vídeo! A gente está num dos principais espaços de lazer para moradores e visitantes de Louveira, o Parque Municipal Francisco Bossi, também conhecido como Parque Capivari. Vocês vão ver que a estrutura dele é bem novinha, porque ele foi inaugurado em 2024. E olha que estrutura, meus amigos! Eu vou te mostrar vários detalhes desse parque agora, enquanto eu também te conto informações a respeito da cidade. Ele é um parque muito visitado por famílias e tem várias áreas de entretenimento infantil. Além do playground, o parque tem uma fonte interativa com jatos de água que saem direto do chão. É aquele tipo de espaço que as crianças adoram, principalmente em dias de calor. Então, se você vier num dia de sol, traz roupa de banho para as crianças, porque elas vão adorar se divertir nessas fontes. Além de ser um espaço perfeito para quem ama atividade física. Tem pistas específicas de caminhada, de ciclismo, mas também tem muita gente que vem para cá andar de patins, porque na área de caminhada a pista é lisa, então muita gente vem para cá patinar. Que delícia! Muitas famílias e grupos de amigos também trazem bolas para jogar bola aqui. E vocês viram que tem um lago lindo, né? Então você se exercita com uma paisagem belíssima de fundo. Tem academia ao ar livre também. E por falar em estrutura, o parque tem bebedouro público, banheiros bem cuidados, uma arquibancada e espaço para eventos esportivos e culturais, além de um bicicletário. O parque aceita pets, então a gente vê muitos animais brincando por aqui, inclusive eles têm um parcão, que é uma área só deles, com brinquedos para os cãezinhos gastarem muita energia. Como a área dessa região é plana, muita gente acessa o parque de bicicleta e se você tiver de carro, é super fácil de estacionar aqui, tudo sem grandes dificuldades e de forma gratuita. Aliás, todo acesso ao parque é gratuito porque ele é um parque público. Na parte externa do parque, principalmente nos finais de semana e feriados, você encontra vários trailers e barraquinhas vendendo água de coco, espetinho, açaí, raspadinha americana, que é aquela raspadinha de gelo. Então ele é um parque que, além da estrutura interna, ele tem opções para você se alimentar e também se refrescar, como num dia de sol lindo que está fazendo hoje. Agora a gente vai visitar um lugar que tem relação direta com uma das principais características da cidade. Louveira fica no Circuito das Frutas e é conhecida como a capital da uva Niágara Rosada, uma uva rústica, excelente para consumo in natura, sucos, vinhos e geleias. Ela é bem docinha. E por conta dessa produção de uvas, Louveira concentra muitas vinícolas e a gente veio conhecer a principal delas, a Vinhos Miqueleto.
Para chegar até aqui, você não pega a estrada de chão. O trajeto é 100% calçado. Além de ser super rápido, para vocês terem noção, você vai levar 10 minutinhos de carro do Parque Capivari até a Vinhos Micheleto. A vinícola é linda e está começando a ficar com os pés carregados de uva. Isso acontece porque o método adotado aqui é o mesmo que em muitos estados do sudeste do Brasil, que é a técnica da dupla poda. A gente falou mais sobre essa técnica no vídeo de Espírito Santo do Pinhal, outra cidade que também tem vinícolas que trabalham com a dupla poda, mas, resumindo, é uma forma de cultivo que acontece no inverno para aproveitar o clima mais ameno, ao contrário da poda do sul do Brasil, que acontece no verão. Então, se você vier nos meses mais frios, a probabilidade de você ver os pés de uva carregados é ainda maior. Sobre a estrutura da vinícola, o estacionamento é gratuito, é uma área muito grande, então é bem tranquilo de estacionar. E vocês viram que tem uma espécie de deck com cantina. Também tem um restaurante lá pra dentro e no interior do casarão funciona um armazém onde vende os vinhos e sucos de uva. Tem degustação gratuita de vinhos e sucos. Eu não bebo vinho, mas eu experimentei os sucos de uva e são deliciosos, principalmente o branco. Foi um dos melhores sucos de uva que eu já tomei na minha vida, se não for o melhor, tá? E tem muitos produtos artesanais da região, produtos naturais, doces em compota, massas frescas, geleias de sabores super diferentes, molhos de pimenta diferentões, sorvetes, um biscoito de polvilho sabor alho que é divino. É a variedade enorme, então não deixe de visitar o armazém. Aqui também são oferecidas visitas guiadas, onde você pode conhecer todo o processo de produção e ainda fazer a degustação. Para você saber mais sobre a Vinhos Micheleto e as atividades que eles oferecem, é só você fazer uma visita virtual no Instagram da vinícola. Eu tô deixando o arroba para vocês aqui na tela. Na parte de trás do casarão ainda vende flores, tem parque infantil e vários animaizinhos, principalmente aves. Tem pavão, galo, patinho. Ah, também tem tartaruga. Dá pra vir com as crianças porque tem atividades para eles também, eles vão amar essa parte. E na parte de trás também funciona um trailer com cerveja artesanal para quem prefere cerveja ao invés de chopp. E também funciona por aqui uma feira de artesanato, onde além de plantas você encontra souvenirs, chaveiros, itens bordados, acessórios, ímãs de geladeira, itens religiosos e várias coisas lindas e de produção local. Agora a gente está na Praça Padre Pedro Sanches, no bairro Santo Antônio, e eu vou te contar algumas curiosidades sobre a estrutura urbana de Louveira. Ela tem uma característica que chama a nossa atenção, porque ela não funciona como aquelas cidades com um centro único, concentrado, sabe, onde tudo acontece. Pelo contrário, a cidade ela é mais espalhada, ela é organizada em diferentes núcleos urbanos. Então você tem, claro, uma região mais tradicional, mais central, mas também ao mesmo tempo tem outros pontos, como a região do bairro Santo Antônio, que são mais movimentadas e funcionais no dia a dia. Isso explica uma sensação que a gente tem quando tá aqui. Como a gente vê mais de um núcleo urbano, a sensação que a gente tem quando a gente anda um pouquinho mais de carro é que a gente mudou completamente de cidade. Mas não é outra cidade, é a mesma Louveira, só que com áreas que se desenvolveram de formas diferentes. Enquanto a parte central antiga guarda mais a identidade histórica, os bairros mais novos acabam concentrando comércio, serviços e uma vida mais prática dos moradores. Esse tipo de organização tem muito a ver com a forma como Louveira se desenvolveu. Diferente de cidades que nasceram com um centrão forte e depois foram se expandindo ao redor, Louveira foi crescendo de maneira mais distribuída, muito influenciada pelas rodovias e pela chegada de empresas. Então os bairros foram ganhando estrutura própria, com mercado, serviços e comércio local muito bons, sem depender tanto de um único centro. Na prática, isso pode parecer estranho no começo, mas traz vantagens muito boas, porque você não precisa atravessar a cidade inteira para resolver coisas do dia a dia, porque cada região acaba tendo uma certa autonomia. E quando a gente começa a olhar a Louveira, além dos pontos de lazer, dá para entender por que tanta gente se interessa pela cidade. Primeiro, pela localização. Louveira fica numa região extremamente estratégica do interior de São Paulo, praticamente entre dois dos principais polos do estado, São Paulo e Campinas. Isso facilita muito o deslocamento, seja para trabalho, estudo ou acesso a serviços maiores.
O setor logístico e industrial de Louveira é muito forte, justamente porque ela fica muito pertinho dessas grandes rodovias e centros econômicos importantes. Ela é vizinha de Vinhedo, Jundiaí e Itatiba e hoje tem um pouco mais de 54 mil habitantes. Para chegar em Louveira, o caminho mais conhecido é pela rodovia Anhanguera, mas também dá para você chegar por Itatiba pela rodovia Romildo Prado. Se você vier do aeroporto de Viracopos, você chega pela Miguel Melhado. Agora, olha essa localização privilegiada, gente. Louveira fica a apenas 14 quilômetros de Jundiaí, 27 quilômetros de Campinas e a 72 quilômetros de São Paulo. E todo esse acesso é feito por essas estradas que são muito boas e bem sinalizadas. Agora vamos falar de economia. Segundo o IBGE, Louveira tem um dos PIBs per capita mais altos do Brasil, cerca de 388 mil por habitante. Isso é muito acima da média do estado de São Paulo. Isso significa na prática, gente, que a cidade tem mais capacidade de investimento público, melhores serviços e uma cidade muito mais bem estruturada no geral. Acho que tá dando para vocês perceberem, né? Com relação à qualidade de vida, Louveira aparece com frequência em rankings nacionais. Já ficou entre as 10 melhores cidades do Brasil em gestão municipal e foi destaque em infraestrutura e mobilidade urbana. Além disso, ela também se destacou em indicadores de bem-estar, principalmente em saúde, educação e meio ambiente. A segurança dela também é muito elogiada. Em 2025, Louveira ficou em primeiro lugar no ranking do IPS como a cidade com melhor qualidade de meio ambiente. O que isso significa, Tati? Bom, ela tem uma área verde urbana muito grande. Significa também que a emissão de CO2 é controlada, assim como os focos de calor e outros fatores que fazem dela uma cidade sustentável. Em 2024, Louveira foi eleita a segunda melhor cidade do Brasil no Índice de Progresso Social na categoria Fundamentos do Bem-Estar. Isso significa que a cidade teve um desempenho acima do normal em aspectos essenciais, como acesso à educação básica, saúde, informação, comunicação e, claro, qualidade ambiental. E não para por aí não, viu? Em 2024, ela também foi eleita a 10ª melhor cidade do Brasil no ranking de cidades entre 30 e 100 mil habitantes, segundo o Índice de Gestão Municipal Áquila. Em 2023, Louveira ficou em primeiro lugar na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana, vencendo o Prêmio Nacional Cidades Excelentes, realizada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. E também em 2023, Louveira conseguiu um dos seus títulos maiores e mais importantes. Ela foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver. O ranking foi feito pelo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, o IFDM, um indicador que mede o grau de desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros com base em dados oficiais do trabalho, da educação e da saúde. Então, os índices de educação em Louveira também ficam acima da média nacional. Na saúde, o Hospital Santo Antônio oferece atendimento 24 horas em farmácia, emergências, em odontologia, pediatria e clínico geral. Além dos reconhecimentos em nível nacional, Louveira também se destaca regionalmente. Em 2025, Louveira foi considerada a segunda melhor entre os 27 municípios das regiões de Campinas e Jundiaí, quando o assunto é geração de empregos, com uma variação positiva no saldo de novos postos formais. Esse indicador mostra, na prática, que mais pessoas foram contratadas do que demitidas ao longo do período. Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, sistema oficial do Ministério do Trabalho e Emprego que acompanha a movimentação do mercado formal no país. Então eu estou trazendo todos esses dados e citando as fontes para mostrar para vocês que não é achismo. Louveira participou de várias pesquisas organizadas por órgãos sérios e foi constatado que ela apresenta uma boa qualidade de vida por reunir todos esses critérios. E olha que eu nem te falei todos porque são realmente muitos, mas deu para vocês entenderem como é uma boa cidade para se viver em termos de localização, estrutura e qualidade de vida. Agora, será que tem um preço? Será que a gente paga um preço para poder ter acesso a tudo isso? É o que a gente vai descobrir agora falando sobre moradia.
Bom, para começar é importante você saber que por aqui você não vai ver um monte de prédios altos. O que domina mesmo são as casas em condomínios fechados, que variam do padrão de médio até aqueles mais luxuosos, além de casas de rua mais tradicionais e alguns prédios menores que estão surgindo para atender quem trabalha nas grandes empresas de logística da região. A cidade ela vai se dividir então basicamente em dois núcleos, né? O núcleo do centro e do bairro Santo Antônio. E se a ideia é fazer as coisas a pé, o bairro Vila Nova Louveira também é ótimo. Agora, se o foco é aquela segurança de condomínio com lazer para a família, lugares como o Világio Capriccio ou os novos loteamentos, tipo o Reserva das Videiras, são os favoritos de quem decide morar por aqui. Sobre o bolso, que você deve estar curioso para saber, Louveira entrega muita qualidade, mas cobra um preço por isso. O aluguel de um apartamento simples de 2 quartos custa na faixa de R$ 2.300, mas se você quiser uma casa legal num condomínio, o valor pula para algo entre R$ 5.000 e R$ 8.500. Acrescente ainda a taxa de condomínio, que geralmente fica em torno de R$ 700 a R$ 1.500. Com isso, a gente conclui que não existe almoço grátis. Para você ter acesso a uma boa qualidade de vida, você vai sim acabar pagando um preço mais alto por isso. Agora, para você entender como Louveira chegou a esse nível, é importante que você conheça um pouco da história dela. Louveira começou a se formar no século XVII, por volta de 1639, quando a região passou a ser ocupada por Gaspar de Oliveira, também conhecido como Gaspar de Louveira. Ele se instalou nessa área onde hoje fica o bairro Capivari, que na época funcionava como um ponto de parada para os bandeirantes que cruzavam o interior de São Paulo. Foi ele também que trouxe as primeiras videiras para a região, algo que acabou se tornando uma das marcas da cidade, né? Inclusive o nome Louveira pode ter vindo tanto do sobrenome do Gaspar, quanto de uma árvore comum que existia por aqui naquela época, mas que hoje já foi extinta. Apesar de toda essa história, Louveira demorou muito tempo para se tornar uma cidade de fato. Durante mais de 300 anos, ela pertenceu a outros municípios, primeiro a Jundiaí e depois a Vinhedo. E aí, com o passar do tempo, a região foi crescendo, se desenvolvendo, até que os próprios moradores começaram a lutar pela independência administrativa de Louveira. E aí, na década de 60, teve um plebiscito, onde ela virou oficialmente um município, ganhando uma gestão própria e iniciando uma nova fase de desenvolvimento que explica muito do que a gente vê na cidade hoje. Agora me conta, Louveira é ou não é um espetáculo de cidade? Eu quero saber a sua opinião. Essa estrutura impecável e o charme da capital da uva te convenceram ou você prefere outro estilo de cidade? Comenta aqui embaixo se você moraria em Louveira ou se você já teve alguma experiência por aqui, porque eu adoro trocar essa ideia com vocês. E se você tá em dúvida sobre qual destino escolher, eu preparei um guia imperdível. Tem um vídeo aqui no canal onde eu te apresento 22 cidades super desejadas no interior de São Paulo, perfeitas tanto para quem quer morar quanto para passear. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar e achar o seu lugar ideal. Além disso, a gente tem uma playlist aqui no canal só de cidades do interior de São Paulo para você conhecer com detalhes cada uma delas e maratonar outras dezenas de cidades que a gente tem por aqui, te apresentando o interior de São Paulo. A gente também tem playlists de outros estados do sudeste do Brasil, então aqui você vai encontrar vários vídeos de cidades de Minas, do Rio de Janeiro, do sul do Brasil, então aproveita para maratonar e desbravar essa região tão gostosa e com tanta cidade boa para se viver, né? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever para continuar explorando o melhor do nosso interior comigo. Muito obrigada por me acompanharem em mais essa jornada e um agradecimento todo especial aos nossos membros do canal. O apoio de vocês é que faz com que esse projeto aconteça e permite a gente trazer cada vez mais detalhes e transparência para quem quer mudar de vida ou encontrar um lugar incrível para passear. Um beijo enorme para você e a gente se vê onde? No próximo vídeo!